Grandes empresários, escritores, donos de empresas multimilionárias, homens e mulheres de sucesso, muitos deles têm algo em comum. Em algum momento da vida, eles já passaram pelo fundo do poço. Eles se viram totalmente quebrados financeiramente, eles olhavam para todos os lados e não tinham a quem recorrer, não tinham como solucionar aqueles problemas, eles se sentiam frustrados, derrotados, mas foi nesse exato momento que eles decidiram transformar a sua vida de uma vez por todas e decidiram não aceitar mais o mínimo. Acontece que o ser humano é muito previsível, a gente ama uma zona de conforto. Muitas vezes você olha para o seu corpo, para a sua saúde e você vê que poderia estar melhor. Mas você simplesmente acredita que, dá para ir levando. Então, nesse dar para ir levando, você vai se afundando cada vez mais sem nem perceber. Muitas vezes você olha para o seu casamento, você vê que caiu na rotina, você vê que vocês têm problemas do passado, coisas que não foram bem resolvidas, coisas que poderiam ter sido conversadas, mas você simplesmente ignora. Você olha para outros casais e você vê cenários muito piores que o seu, então você pensa, a gente não tá tão ruim assim. Mais uma vez, dá para ir levando. Você olha para os seus filhos, para a educação dos seus filhos, para o relacionamento que você tem com eles. Você sabe que algo não está bem. Você sabe que você deveria fazer mais. Você sabe que você deveria se preocupar mais com essa área da sua vida, a criação dos seus filhos. Mas, mais uma vez, você decide fechar os olhos, fingir que tá tudo bem e dizer, dá para levar. E nesse dá para levar, você vai cada vez mais se afundando, se afundando, se afundando. Quando você menos percebe, você está no fundo do poço. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia, não foi algo que aconteceu em um piscar de olhos. Você construiu aquilo ali dia após dia. Nas inúmeras vezes que você poderia ter dito não, nas inúmeras vezes que você poderia ter dito sim, você poderia ter evitado o fundo do poço. Mas você escolheu se acomodar, você escolheu aceitar o mínimo, você escolheu fechar os seus olhos para o problema. E é somente agora, no fundo do poço, que você decide buscar algo, você decide transformar a sua vida, você decide se desenvolver, você decide mudar completamente, você decide se tornar uma nova pessoa. E a verdade é que o fundo do poço é um ótimo lugar para você pegar impulso. É um ótimo lugar para você dar um basta, decidir dar um basta. É um ótimo lugar para você escrever o seu decreto e dizer, eu não quero mais essa vida para mim. Porque o fundo do poço incomoda, ao contrário da zona de conforto. Que você está tão familiarizado com aquela situação, você está tão acostumado, aquilo já não te causa mais incômodo. Mas no fundo do poço, não. No fundo do poço, você é obrigado a olhar para tudo que deu errado. Você é obrigado a assumir a sua responsabilidade em tudo isso. No fundo do poço é aquele lugar onde você sente culpa, é aquele lugar em que você se arrepende, em que você sente remorso, é aquele lugar em que você se sente a pessoa mais miserável do mundo, mas também é aquele lugar em que você pode, a partir dali, transformar totalmente a sua vida. Mas a boa notícia que eu quero te trazer hoje é que você não precisa esperar estar no fundo do poço para fazer alguma coisa. Você não precisa esperar o seu casamento desmoronar para poder então lutar pelo seu casamento e ter um relacionamento saudável e abençoado. Você não precisa esperar a relação com os seus filhos se deteriorar. Você não precisa esperar que isso aconteça. Você não precisa esperar que os exames do médico deem totalmente alterados, que você se olhe no espelho e odeie o que está vendo, para que você tome uma atitude, comece a cuidar do seu corpo e da sua saúde. Você não precisa esperar por isso. Você pode começar exatamente agora, onde você está. Decide realmente mudar a sua realidade, se alinhar com o propósito que Deus tem para você. Porque tudo aquilo que não é abundante, tudo aquilo que não é prosperidade, tudo aquilo que não é saudável, tudo aquilo que não é bom é disfuncional. E o Senhor não quer isso para você. Oh my God! Imagine o que pode acontecer na sua vida e através de você, se você se comprometer a ser a mulher que o Senhor te chamou. Se você se comprometer a ser uma mulher que estuda, que se desenvolve, que se capacita, uma mulher que cuida do seu próprio corpo, que cuida da sua saúde, que cuida do seu lar, uma mulher que tem um coração grato ao Senhor, que prioriza o seu tempo de mesa com Deus. Imagine o que pode acontecer se você, ao invés de ficar tentando mudar o outro, assumir a responsabilidade pelos seus atos, se você buscar ser uma mulher mansa, humilde, uma mulher que tem controle sobre as suas próprias emoções, que tem maturidade
espiritual, imagine o que pode acontecer se você realmente abraçar o desconforto, se você não esperar pelo fundo do poço, mas se você decidir evitá-lo. O que será que pode acontecer dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida e na forma como você se enxerga? Você não precisa esperar o fundo do poço. Você não precisa esperar o pior cenário para tomar uma atitude. Você não precisa esperar que as coisas comecem a dar errado para que você venha acordar para a sua vida e entenda que o que o Senhor tem para você é extraordinário e é muito melhor do que o que você vive hoje. Não, nós não fomos feitos para viver uma vida rasa, uma vida em que nós não temos tempo para priorizar o nosso relacionamento com Deus, uma vida em que nós sempre deixamos de cuidar do nosso próprio corpo, uma vida em que nós deixamos de cuidar da nossa família. Nós não fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para viver uma vida disfuncional. É comum, é muito comum, mas não é o normal, não foi para isso que a gente nasceu, não foi para isso que nós fomos chamados. Então, que você definitivamente não espere estar no fundo do poço para fazer alguma coisa, que você não espere o pior cenário, que você não espere pela pior situação, que você não abrace esse conforto, que desconfortável na verdade não tem nada, porque a gente fala que a zona de conforto é um lugar bacana para se estar, mas não é. Um dia é legal você acordar e viver dia após dia sem se desenvolver, sem construir uma nova habilidade, sem estudar, sem se capacitar, sem viver o seu pleno potencial. Onde isso é bom? Onde isso é bom, viver simplesmente no automático, não ver beleza nas coisas, ficar sempre se reclamando, ficar sempre se fechando para algo novo, sempre olhando para o raso, sempre vivendo segundo a matéria, sabe? Quando você só olha para aquilo que está acontecendo em volta da sua vida e você simplesmente começa a moldar a sua realidade a partir daquilo e você só vive a partir da matéria, somente a partir daquilo que você está enxergando. Mas a fé não é isso. A fé é o firme fundamento daquilo que você não pode ver. Então você pode sim ter uma vida extraordinária, você pode ter uma família extraordinária, um casamento extraordinário, resultados incríveis no seu trabalho, se você não viver só a partir dessa matéria e se você realmente não aceitar esse comodismo, que de confortável não tem nada. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis te trazer aqui nesse vídeo. Eu espero que a partir desse vídeo você realmente se sinta incomodado a olhar para as suas ações, para o teu comportamento, para a forma como você tem levado a sua vida, para a forma como você tem vivido os teus dias, sabe? Como você tem feito dia após dia, o que é que você tem se tornado, como você tem usado o seu tempo, o que é que você realmente tem construído, se é que você está construindo algo, que esse vídeo realmente te gere um incômodo e que te faça entender que definitivamente, eu vou repetir mais uma vez, você não precisa estar no fundo do poço para fazer alguma coisa. Até o próximo vídeo.